Começando mais um podcast Atos 4. Hoje estamos aqui com o Ricardo novamente e Emily. Sejam bem-vindos, pessoal. Oi! Oi! Pessoal, hoje o tema de hoje é Jesus nos dias de hoje, né? Vai ser um assunto bem bacana, né? Começar com o texto bíblico, que é João 14, a partir do verso 6. Começa assim o texto, né? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? Por que a gente começou com esse texto? E eu já vou mandar a pergunta que sempre vem à mente, né? Todos os caminhos levam a Deus? O que você acha, Emily, Ricardo? E que comece a polêmica. A Emily responde primeiro. Todos os caminhos levam a Deus, Emily? O que você acha? Isso é uma frase muito comum que a gente, pelo menos uma vez na vida, já ouviu de alguém, né? Que o que é importante é ter fé em Deus, que o que é importante é ter uma religião, que o mais importante é você ter a fé dentro de você, não importa muito em quem ou no que, né? Exato. O importante é ter uma espiritualidade. E quando a gente vai para a Bíblia, que é a nossa regra de fé, é o que a gente se baseia para crer ou não em algo, a gente percebe que essa frase é inverídica, né? Exatamente. Essa frase não é verdadeira. Isso é comum a gente escutar, né, de muitas pessoas que não tem essa mesma base bíblica, que quando a gente passa a conhecer a Cristo e passa a estudar a palavra, a gente começa a perceber que não tem esse generalismo, né? Não é tudo que... Não é em qualquer coisa que você deve ter fé, não é em qualquer pessoa que você deve ter fé. Legal que aqui que Jesus fala, ele fala uma parada bem legal. Eu sou o caminho, né? Ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Pô, hoje no mundo de relativismo, essa afirmação, eu sou o caminho, quebra esse relativismo e vai muito em choque com a cultura que a gente tem hoje, né? O que é o relativismo? Todos os caminhos levam a Deus, o importante é ter Deus, né? Uma coisa importante, não confunda Jesus com religião, né? Muitas vezes as pessoas falam de um amor que Jesus tem, que Deus é amor, só que de uma forma que esse amor aceita tudo, né? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com essa frase que tudo é amor, né? Então, Ricardo, Emily, o que vocês acham desse relativismo que a gente vive hoje, né? Cada um numa área diferente, vamos... O relativismo, cara, hoje, por exemplo, se você falar sobre pecado, é uma palavra que não tá mais na moda, não é um conceito que... Na ideia do relativismo não existe pecado, porque o que é pecado para mim pode não ser pecado para você, porque isso depende da sua opinião, do seu ponto de vista. É igual no direito, tudo depende. Isso, tudo depende. Mas na verdade, quando Jesus diz que ele é a verdade, ele está afirmando que existe uma verdade só, que é a verdade dele. Então, aí eu me lembro até de outra passagem que é Jesus falando com Deus Pai, ele... preparando os discípulos já porque ele iria partir, ele diz assim para o Pai: santifica-os na verdade, santifica esses homens e mulheres na verdade, e a tua palavra é a verdade. O que Jesus está falando para o Pai? Está pedindo para Deus Pai, está falando: olha, separa eles das inverdades desse mundo e guarda eles na verdade da tua palavra. Então, quando eu penso no relativismo, eu penso assim que o cristão que entende que Jesus é a verdade, ele não muda de opinião, mesmo que a opinião dos outros ou da maioria tenha sido alterada com o passar do tempo. Tinha coisas que na minha época de criança era vergonhoso e hoje é incentivado, mas a minha verdade sobre tudo na vida não muda, porque eu tenho a verdade de Cristo, do Evangelho dele. Então não existe relativismo para o cristão. Para o cristão é a verdade de Cristo e independe do resto. Eu acho legal também que, além desse relativismo que foi explicado aqui, existe um outro relativismo que todas as religiões convergem para a mesma coisa, quando na verdade a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque muitas vezes, para não discutir, não virar uma coisa muito briga, vamos dizer assim, entre aspas, se fala assim, mas o importante é ter Deus, mas esse é o cuidado que a gente quer trazer. Por isso a gente trouxe na ideia do Jesus nos dias de hoje. Como que esquece religião, mas como que Jesus é visto hoje, né? Porque é legal a gente entender que Jesus veio
né, como Jesus era Deus e uma pessoa. E ele enfrentou pecados, ele enfrentou várias outras coisas e ele lutou contra muitas coisas, né? Então, na ideia desse relativismo que eu vejo hoje, é complicado algumas posturas que eu vejo de alguns cristãos, né? Queria, Emily, você que tá... Como você lê o relativismo hoje? Assim, é mais ou menos na linha do Ricardo, não? Sim, é bem essa ideia que o Ricardo falou mesmo, né? A questão do pecado, a questão da ideia de quem seria Jesus, né? Quem foi Jesus? Essa ideia da divindade de Jesus, às vezes, é questionada ou... depende, Jesus ele foi Deus ou ele foi apenas um profeta. Então tem muito relativismo quando se trata de assuntos cristãos, né? E religiosos no geral. Há essa divergência, há esse relativismo, e a Bíblia, como eu falo, né? Tudo que nos confronta, a tendência nossa pecaminosa é pender para o relativismo. Porque a gente tem o pecado dentro de nós, então tudo que vem de frente com o que a gente acredita ou de frente com o que a gente pensa que é o correto, antes da gente ter um encontro com Cristo, muitas coisas nós pensamos de forma diferente. Quando a gente vai para a Bíblia, que Jesus fala totalmente ao contrário do que o mundo prega, né, do que o mundo traz, do que a cultura enraizada traz, a gente consegue perceber e a gente é confrontado. A gente é muito confrontado em diversos aspectos, né? Então, eu acredito que o relativismo é uma fuga. Sim. É uma fuga para você não para você se justificar. É uma fada web, né? Sim. Aí você fica procurando justificativa. Não, eu fiz isso, mas por que isso? Deus me conhece. Sim, né? mas isso na Bíblia, isso não é mais válido. Isso aí valia para aquele tempo. E não é tudo que é assim, né? Sim. A gente sabe que tem coisas sim que foram culturais, mas que os princípios se mantêm o mesmo, até porque a humanidade é a mesma, os conflitos e problemas são os mesmos. Então, o que Jesus falou lá, por exemplo, a questão do adultério, né? Que quando Jesus trata o adultério de uma forma muito séria, que só de você olhar com desejo para outra pessoa, você já está adulterando no seu coração. E aí muitos podem me falar, nossa, mas isso é muito radical, depende, não é assim, de repente o adultério é só quando, se realmente de fato eu fizer alguma coisa, ou eu sair com a pessoa, então a pessoa tenta relativar justamente para relativizar, para fugir, né, da responsabilidade. E é legal que quando Jesus fala isso, ele está mostrando, na verdade, como é o homem pecador. Por que o homem não aceita quando Jesus fala que só de ele pensar ele está adulterando, né? Porque ele não aceita que ele erra, né? Pô, mas é natural, Jesus veio para isso, né? Na ideia de Jesus vir para perdoar os pecados. Então Jesus está mostrando com isso que o homem é caído em si, né? Bem legal. Uma outra pergunta, assim, pra gente passar para um próximo tópico, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu acho assim, que Jesus, ele pode, igual a Emily falou, pode, na cabeça de muita gente, foi um profeta, foi um homem especial. Eu já vi falar que Jesus era um cara muito inteligente que manipulava bem a massa. Cara, uma pessoa especial, diferente, acima da média, um grande líder. Mas Jesus, cara, é o Deus pessoal. É isso que a gente entra nesse tópico aqui, porque Jesus é a personificação de Deus na Terra. Ele é o Deus que se fez homem, que é perfeito e morre no lugar de imperfeitos. Isso é único na história, cara. Você não vai ver nenhuma história, nem mitologia grega, nem contos romanos, nem em nenhum lugar, um Deus que vem para a Terra para morrer no lugar da sua criação. Sempre a ideia de Deus na mitologia são seres que estão no Olimpo, né, no lugar superior, e nós somos réis mortais, fracos, indefesos. Mas Cristo, cara, é o Deus que se fez homem, que passou por tudo que a gente passa para nos mostrar o amor dele, para nos fazer entender, e também ele se torna o Deus pessoal quando ele se torna alguém que sabe o que a gente sentiu. Exato. Porque ele sente também, ele sente dor, ele sente fome, ele se sente humilhado, coisas que a gente passa no dia a dia. Jesus entende isso, porque quando ele se faz carne, ele entende, ele passa por tudo isso também na sua vida.
Isso aí. Eu acho. Isso aí, amém. Eu acho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Então, ô Emily, né, nessa parte aqui, né, de quem é Jesus, né, tudo isso de acordo com o Ricardo falou, tem alguma coisa a acrescentar na parte do Jesus, o Deus pessoal, né? Bom, puxando a sardinha pra mim, eu posso dizer que Jesus é o nosso advogado, né? Eu não posso dizer que Jesus é o nosso técnico informático. Não, Jesus é o nosso contador. infelizmente, Ricardo. Jesus, ele que nos representa diante de Deus, né? E é muito importante a gente entender esse papel de Cristo nas nossas vidas, porque sem ele a gente já estaria condenado, né? A gente nem estaria aqui. Então, além de Jesus ser Deus, como a Bíblia afirma, que quem conhece a Cristo conhece o Pai, que Jesus ele veio para representar todas as qualidades e características de Deus e tudo que Deus é para nós e tudo que Deus faz por nós. Então Jesus é a representação viva do que Deus é e ao mesmo tempo ele nos representa diante de Deus como nosso defensor diante das nossas falhas, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, porque Jesus ele foi o único que veio à Terra e sentiu as mesmas dores que nós, né? Então, por causa disso, ele tem propriedade, vamos dizer assim. Ele sabe o que é ser um ser humano. Então, por isso, ele nos representa diante de Deus. Antes que a justiça de Deus chegue até nós, Jesus vem à nossa frente. Vem à nossa frente. Tem uma linha de pensamento hoje que eu acho, conversando com alguns amigos meus, eu já notei isso. A ideia de um Deus distante, né? Eles acreditam que existe um Deus. Eles acreditam que houve algum ser, uma mente criadora, mas que não se relaciona com a sua criatura, né? E é interessante que essa ideia de um Deus que criou realmente está sendo implantada, né? É diferente do ateísmo que nega a existência, mas ele fala, não, eu acredito que existe uma mente criadora, só que ela criou e meio que esqueceu da gente, né? E, cara, Jesus, quando você olha para a Bíblia, ele é totalmente ao contrário, ele é o Deus que se importa, principalmente com os necessitados, né? Então, quando você vai para o Evangelho, a gente percebe a ideia de um Deus presente e um Deus que se importa. Eu acho que essa é a grande questão quando a gente fala de um Deus pessoal. Quando a gente olha para a atualidade, todas as loucuras que acontecem hoje, a gente meio que esquece que, pô, Jesus é um Deus que está comigo, né? Importante a gente frisar aqui para o encerramento do primeiro bloco Jesus é um Deus presente. Ele é o Deus criador, ele é o Deus presente, ele é o Deus que faz questão de ter um contato e um novo relacionamento com a sua criatura. Tanto que nos próximos estudos a gente vai entender muito mais profundamente o porquê Jesus morreu, né? Não é o tema do estudo de hoje, mas fique ligado que nos próximos podcasts vai ter esse assunto, né? Mas a gente vai entender o porquê Jesus morreu. E essa morte de Jesus tem tudo a ver com o relacionamento que ele quer ter com suas criaturas. Legal? Pessoal, a gente vai encerrar o primeiro bloco aqui. Daqui uns 3 minutinhos nós estamos de volta. Ei, conta pra mim, o que você faz enquanto nos ouve? Comente no Instagram na publicação relacionada a esse podcast com a hashtag #podcastatos4 e o que você faz. Por exemplo, #podcastatos4 com a família, caminhando, lavando louça, viajando. Queremos saber. Olha quem voltou! Que saudade de você! Já compartilhou nosso podcast com alguém? Não perde seu tempo. Mande agora para alguém que você se importa. Ah, e achou que hoje não ia ter versículo, né? Achou errado. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Voltamos, esses foram os 3 minutos mais rápidos da sua vida. Pessoal, vamos voltar aqui com o próximo tópico, relacionamento com Jesus, né? Cara, é importante a gente ter em mente que hoje sempre, né? Sempre foi, sempre vai ser a importância do relacionamento com Jesus. O cristão e o relacionamento com Jesus. Né? A gente falou um pouco no primeiro podcast já sobre isso, mas, Emily, qual que é a sua ideia de relacionamento com Jesus? Como que você entende? Como que é a prática do relacionamento com Jesus, né?
ter um relacionamento com Cristo é a chave da vida cristã. Não tem como uma pessoa dizer, quer dizer, até tem como, mas não tem como ela ser cristã de fato e não ter um relacionamento com Jesus. Que significa você realmente se relacionar com Ele em oração, você ter um contato com a palavra dele, você dar importância ao que Jesus é e ao que Jesus ensinou, você seguir o exemplo dele, você imitá-lo nas atitudes, na forma de agir. Então, se relacionar com Cristo é de fato ser amigo de Deus, né? Ser amigo de Jesus. O que é ser amigo? É ter intimidade. Então, como que você tem intimidade com uma pessoa? Da mesma forma entre nós, né? Quando a gente tem amizade com alguém, a gente sempre conversa com aquela pessoa, a gente quer estar perto, a gente quer sair junto, a gente quer ter proximidade. Da mesma forma, não tem como a gente ser próximo e ser íntimo de Jesus sem se relacionar com Ele, sem buscá-lo, né? Exatamente. O que a palavra fala, né? Quando me buscar de todo o coração, você me encontrará. Então, se todos os dias o relacionamento com Cristo deve ser diário, assim como nós temos relacionamento com as pessoas, assim como com Deus também deve ser assim, né? Só uma curiosidade, assim, cara, eu sempre fui um cara com umas perguntas meio bestas, então eu tinha vergonha de fazer, mas, cara, é por isso a importância do PG. Você vai criando uma intimidade ali com quem tá te discipulando, que no caso do meu foi o Ricardo, ele já ouviu essa pergunta, mas eu acho legal compartilhar, né? O cara falava assim, cara, mas, pô, Jesus não tá mais fisicamente aqui, como é que eu vou ter um relacionamento com ele hoje? Como é que eu vou... Porque a Bíblia fala que a gente tem que seguir os passos de Jesus, eu ficava, meu Deus... Cara, mas aí quando eu com a maturidade, com muita conversa, eu entendi que, pô, a gente tem um relacionamento com Jesus na oração e na leitura bíblica, né? Pô, então o Ricardo vai falar aí com a gente sobre isso, mas só uma curiosidade, se você também, às vezes, passa isso na tua cabeça, pô, saiba que tem umas perguntas que eu tinha e não tenha vergonha de perguntar como se relacionar com Jesus. Pelo contrário, a necessidade de essas dúvidas serem sanadas é muito importante para a sua fé, né? Eu acho que é importante a gente definir, assim, entender bem como o Evangelho, como a Palavra de Deus mostra para nós qual é o tipo de relacionamento que Jesus quer ter com a gente. Qual é o tipo de relacionamento que Deus propõe através de Cristo na nossa vida. Porque se a gente pensar, como eu disse no bloco anterior, se a gente pensar como um Deus e um povo, você tem uma opção que seria a mais comum que a gente conhece, que é a do Deus soberano, que fica lá no trono dele e ali embaixo os mortaizinhos, pobrezinhos, né? Que tem que prestar culto, que se não fizer a vontade dele e fazer o sacrifício para ele vem e mata todo mundo. Existe essa ideia de Deus. Mas joga raio lá. Que o Evangelho mostra para nós é um Cristo que tem um relacionamento familiar com a gente. Então, o próprio, lá em João, no capítulo 1 de João, ele vai falar que todos os que receberam, que creram no seu nome, deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, o tipo de relacionamento que Jesus tem com a gente é um relacionamento familiar. O próprio, lá no Carta aos Gálatas, no finalzinho lá no começo do capítulo 4, ele vai dizer assim que nós somos os seus filhos, e Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, por meio dele clamamos Abba Pai. E aí ele diz algo importante: agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez que você é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Então você vê que o Evangelho apresenta para nós uma proposta de um relacionamento entre pai e filhos. Legal. Né? E no relacionamento entre pai e filhos, nós temos a oportunidade de ter um relacionamento próximo. Jesus não é um Deus distante, não é aquela teoria de que Deus criou o homem e abandonou ele à própria sorte. Não, é um Deus pessoal, como a gente já disse, que se fez carne e se fez família nossa. Nos deu o direito de sentar na mesa de Deus, de sermos filhos de Deus e termos direito à herança de Deus, que é a vida eterna. Então, assim, para estreitar relacionamento, como a Emily disse, como você estreita relacionamento? Com contato. E o contato que nós temos com Cristo, respondendo a sua pergunta que ficava lá te martelando, é justamente conhecendo mais Ele. Como acho que a gente até já falou sobre isso no pequeno grupo, né? Para você confiar numa pessoa, você precisa passar muito tempo com ela. Você não confia em alguém de uma hora para outra. Sim.
ou da primeira vez que você vê a pessoa, você não entrega a chave da sua casa. Foi legal você falar isso, Ricardo, porque isso aí é interessante. Quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, a gente percebe assim, né? Às vezes a gente vai fazer uma oração, a gente faz uma oração curta. Conforme a gente vai crescendo a nossa intimidade com Ele, a nossa maturidade na fé, o nosso conhecimento bíblico, nossas orações vão sendo mais profundas, nossas orações vão sendo mais extensas, a gente começa a passar a querer orar mais. Nossas orações, como diz um amigo meu, uma vez eu ouvi de um amigo meu assim, nossa, eu não sei como vocês têm tanto assunto com Deus, eu oro assim rapidinho, já termino, mas porque é a questão da intimidade. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você passa horas ali conversando com ela. Sim. Você quer passar muito tempo junto. Então, da mesma forma é com Deus. Quanto mais intimidade a gente tem com Ele, mais tempo a gente quer passar e mais interesse a gente vai ter também pelas coisas dele. Pessoal, eu acho legal agora pra gente caminhar pro próximo passo aqui. Quando Jesus esteve presente na Terra, ele foi mestre, foi um exemplo para os seus discípulos, né? Pô, hoje, cara, nos estudos fora da vida, da parte com Deus, tem um livro que é muito bacana, chama O Monge Executivo, né? Esse livro é caracterizado para gestão e liderança, mas se você for ler esse livro, cara, ele tem muitos, assim, na verdade, ele cita Jesus, ele pega princípios da vida, da vinda, do momento que Jesus esteve aqui. Então, olha que interessante, cara. Jesus, ele consegue, e ele, por ser Deus, porque, cara, eu não sei como expressar isso com palavras, mas faz sentido a ideia de Jesus ser mestre hoje. O que ele fez é a melhor maneira de ser mestre das nossas vidas também, né? Qual que é a ideia do mestre? Aquele que ensina, que vai guiar no caminho. A ideia do mestre e do exemplo é como ser feito, né? E quando todos os ensinamentos de Jesus é aplicado hoje, né? Pensa assim, ó, você pode pegar qualquer assunto atual, qualquer um, do contemporâneo nosso, e pensa como Jesus lidaria com aquilo, usando o exemplo que como ele fez na época dele. Você vai ver que o exemplo de Cristo hoje, de como lidar com as pessoas, com o diferente, com o racismo, com o preconceito, com a discriminação, a mesma forma com que ele usou, você pode usar hoje da mesma maneira. Isso é um exemplo de um grande líder, né? de um grande exemplo para nós. Toda e qualquer situação hoje que a gente passa, mesmo as que não existiam na época de Jesus exatamente iguais, mas se você aplicar os princípios que Jesus ensinou através do exemplo dele, você aplica hoje, você vai ver que é algo até que as pessoas que não acreditam em Jesus vão aprovar do jeito como ele tratava. Mesmo que o cara for ateu, mesmo que a menina for feminista e não acredita em Cristo, quando ela descobre como Jesus tratava as mulheres num contexto onde a mulher não tinha voz nenhuma e era discriminada, ela vai ver que Jesus não era alguém que fazia acepção de pessoas. Jesus não era alguém que saía condenando todo mundo. Exato. Então Jesus é o bom exemplo para nós. Cara, um exemplo prático, né? A questão do perdão. É muito interessante que a Bíblia já vinha falando, perdoe, libere perdão. Aí vem as pesquisas de hoje da psicologia, fala que pessoas que não liberam perdão, elas têm a tendência a ter mais depressão. Um dos males, igual da depressão, que a pessoa fica remoendo, né, coisas do passado, é falta de perdão. Pô, olha que interessante, né? Às vezes a pessoa, hoje, quando fala de Jesus, fala de Deus, fala da vida cristã, pensa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas a vida com Cristo é muito além disso, né? São princípios práticos para a nossa vida, ter uma vida saudável. Então, quando Jesus ordena, libere o perdão, não é à toa. Não é, por quê? Porque, não, eu vou ser um idiota se eu perdoar. Não, cara, nada disso. É pra tua vida, pra você viver mais leve, né? Cara, a ideia do perdão, quando você não perdoa uma pessoa, você que está preso àquilo que ela te fez. É muito legal. Quando me explicaram isso, eu falei, cara, olha que sacado, né? Quando eu não perdoo a pessoa, é eu que tô amarrado, não é a pessoa que eu não perdoei. E, putz, pra mim isso... E é aí que tá, né, Gu? Porque quanto mais a gente está próximo de Jesus, mais ele que nos capacita. Exatamente, porque perdão não é fácil, né? Não é fácil. Assim como em outras áreas, não só do perdão, mas a gente só consegue ter essa visão de Cristo e esse desejo de imitá-lo, de viver como ele viveu, pelo poder do Espírito.
Com certeza. Então, nós vamos ter ele sempre como nosso modelo, né? A gente nunca vai chegar, isso que é importante também, a gente vai falhar, a gente vai errar, por mais que a gente tente imitá-lo, em algum momento não, né? Todo dia a gente tropeça, a gente erra. O importante é a gente não perder o alvo e o foco, que as atitudes de Cristo devem ser o nosso alvo para viver aqui, né, na Terra. A gente deve tentar imitá-lo sempre. Com certeza. Quer acrescentar mais alguma coisa aí, Ricardo? Não, senhor, é isso aí. Tranquilo? Então, só pra gente fechar aqui, além disso tudo, a gente não pode esquecer da maior esperança, né, que Jesus nos traz hoje, que é a salvação, né? A mensagem principal do Evangelho é Jesus a nossa esperança, né, de salvação, de perdão. E tá lá em João 3,16, é um texto muito conhecido aqui. Porque Deus tanto amou o mundo que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso quebra toda aquela teoria do Deus distante, do Criador distante. Esse texto aqui, quando Jesus está falando isso lá para Nicodemos, quando Jesus fala isso lá, ele quebra essa ideia do Deus distante, né? Então é isso, a gente tem essa esperança de salvação, que Ele é a nossa salvação, que tudo isso que a gente está passando, né, nesses momentos turbulentos que a gente está vivendo, tem um Salvador que vai voltar para nos buscar, para que a gente tenha essa vida eterna com Ele, né? Ricardo, quer deixar uma mensagem de esperança com essa ideia da salvação, Emily? Importante nesses dias difíceis aí que a gente está passando aí. A alegria eu acho assim, a mensagem principal de Cristo é de que a mensagem da vida eterna já começou. Já começou. A vida eterna já começou aqui. Tá aqui, Pô, né? se a gente não vai morrer, se a Bíblia não garante para nós que aquele que crê em Cristo ainda que morra viverá, então quer dizer que mesmo que a gente morrer, a gente vai viver. Sendo assim, a vida eterna já começou. Essa tem que ser a esperança do cristão. Porque aparentemente o que mais aterroriza qualquer pessoa é a iminência da morte. Sim. Quando ela se aproxima, a gente fica com medo e tal. A gente vive em tempos de medo, de morrer e tal. Mas tem que trazer essa esperança pro cristão, de que aqui não é o fim, né? Por mais que aqui seja difícil, Deus tem dias que vão chegar dias melhores. Pode ser, às vezes, nem nessa terra. Sim. Pode ser que nessa terra eu termine meus dias com dores, mas a continuação, a vida eterna, Deus garante para nós que vai ser muito melhor. Então isso tem que ser uma esperança para a nossa vida, algo que nos traga paz mesmo. Isso aí, acrescentar algumas coisas da palavra do Ricardo aí? Não, só dizer que a importância da fé para os dias de hoje, né? Sim. Porque no mundo que a gente vive, não só hoje, mas sempre, sempre a gente vai passar por tribulações, inclusive Jesus nos avisou a respeito disso. Que na Terra a gente teria aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então a Bíblia, Jesus sempre vem trazer palavras de esperança para nós, sempre palavras de que realmente a vida não se resume nessa Terra, mas que Deus tem algo muito maior e melhor para nós. Então por isso que a gente não deve ficar tão apegado às coisas daqui, mas sempre ter essa esperança de que a vida com Deus vai ser muito melhor, né? Infinitamente melhor. É isso aí. Pessoal, nós encerramos nosso podcast de hoje. Muito obrigado pela participação. Tamo junto, fiquem com Deus e um abraço. Tchau, pessoal.